Olha, torcedor, um grande abraço para você e a quem está curtindo esse podcast, a gente gravando aqui, trazendo essas informações do Clube de Regatas Brasil do Galo mais charmoso do Nordeste, que amargou aí a sua terceira derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe que vinha de derrota em relação, jogando fora de casa contra a equipe do Goiás, contra a equipe do Vasco, jogou nessa sexta-feira contra a equipe do Avaí e infelizmente perdeu aí pelo placar de 1-0. Detalhe que a arbitragem foi predominante, influenciou diretamente no resultado da partida. E sobre essa partida, após a partida de quem bateu um papo conosco em coletiva foi justamente aí o técnico Alan Al, que vai falar, professor, a respeito da parte técnica do CRB mesmo aí com alguns jogadores poupados para essa partida, ou poderemos considerar assim, desfalques, já que foram vetados aí pelo próprio departamento médico. E me fala também da arbitragem, hein, professor Alan? Resume-se poucas vezes eu fui roubado assim por uma arbitragem. E até vou abrir mão de falar um pouco da questão tática. Não houve desfalque, sim, a gente sabia que alguns jogadores não teriam condições físicas de jogar hoje, mas além de tudo isso, independente da derrota, a gente se sente orgulhoso desse grupo que lutou até o fim, mesmo sendo pressionado por arbitragem, sendo prejudicado no lance do gol. Arremesso lateral era a nosso favor, impedimento, depois no final perdemos um gol, um pênalti muito claro que não foi dado, mas a gente vai passar por cima de tudo isso e vai brigar por coisa grande na competição. O calendário do futebol brasileiro, professor, é muito apertado e é imprescindível que o elenco tenha aí peças de reposição, Os reservas do CRB, quando tem a oportunidade, não estão conseguindo manter o nível do time titular, que já demonstra um certo cansaço. O clube vai em busca de novos reforços, professor? O calendário apertado, da dificuldade, mas eu não concordo com o cansaço, até mesmo porque no segundo tempo a gente colocou o Avaí para trás, foi mais agressivo, teve superioridade mesmo com um jogador a menos, e isso demonstra a nossa condição física. A questão de estar olhando o mercado, a gente olha o tempo todo. Isso faz parte do futebol, dentro da nossa realidade, dentro da nossa necessidade. Mas eu acredito que o jogo hoje, no mínimo, a gente poderia ter empatado e foi uma vergonha a arbitragem, Fomos roubados em 3 pontos aí, que ficou muito claro no lance do gol, na expulsão e até no lance final, no pênalti em cima do Nicolas. Então são situações que a gente precisa analisar, não só dentro de campo, mas extra-campo, e eu tenho certeza que a diretoria já está se movimentando em relação a isso também. Erros seguidos de arbitragem contra o CRB te preocupa, professor Alan? No seu entendimento, é preciso que a CBF e os clubes da Série B discutam a utilização do VAR na Série B? Além de preocupar, irrita a gente, Porque a gente já vem numa sequência aí de erros desde a primeira rodada contra o Remo, que se a gente for analisar a anulação do gol do Calisson, no mesmo lance, o jogador do Remo impedido e foi validado o gol. A nossa diretoria já está se movimentando há muito tempo. A gente precisa entender que a arbitragem comete erros, mas como aconteceu hoje, foi uma coisa muito gritante, muito abaixo tecnicamente a arbitragem, em alguns momentos procurando se impor de uma maneira muito errada, e isso preocupa a gente, porque você acaba desequilibrando o jogador, o atleta, através de cartões amarelos, através de ameaças. Ele mesmo me ameaçou em alguns momentos, vou te expulsar e coisa parecida, para tentar desestabilizar. E eu acredito que o futebol não é isso. Então a gente já está tomando as providências e ao mesmo tempo procurando focar naquilo que está ao nosso alcance, mas sem deixar de lado esse prejuízo que a gente vem tendo alguns jogos aí. Mas vamos passar por cima de tudo isso. E infelizmente não tem o VAR na Série B, que era uma ferramenta que seria fundamental, essencial hoje no futebol de alta performance, mas são situações do regulamento e a gente vai ter que passar por cima, como eu falei, e pensar já na próxima partida, porque mesmo com a derrota a gente fica orgulhoso pela entrega, pela disposição física dos atletas que superaram todas as dificuldades e mereciam pelo menos um empate aqui. Projetando, professor, o duelo contra o Náutico, você pensa em manter a estratégia de rodar o elenco? Veremos mais essa postura, como você fez aí em relação a essas últimas 2 partidas, ou será algo pontual, dependendo aí da necessidade física indicada pelo próprio setor de fisiologia do clube? Necessidade física mesmo, A gente tem um departamento de fisiologia muito ativo, com profissionais muito competentes, e eu não uso nem a palavra poupar, mas sim você recuperar atletas que não têm condições físicas de jogar uma sequência de jogos tão apertadas como a gente tem, incluindo as viagens.
Nós vamos ter 3 jogos aí praticamente em casa, aí já é uma outra situação, a recuperação física vai ser de uma maneira mais rápida, e aqueles que estiverem 100% e estiverem à disposição, a gente vai escolher da melhor maneira possível. É claro, professor, que a expulsão, né, impactou aí negativamente e quebrou qualquer tipo de estratégia montada por você no decorrer da partida contra a equipe do Avaí. E claro, ainda mais numa situação que não tinha o reserva de imediato. Diego Torres, ele foi poupado. O detalhe em relação a essa partida ainda: acendeu um alerta em relação às estratégias montadas por você, né, para a sequência da competição do Campeonato Brasileiro da Série B? Não tem como, né? Você não tem como ter 3 jogadores, de repente, com uma característica parecida em cada posição. Hoje foi uma situação muito atípica, uma expulsão injusta na minha maneira de ver. E, independente disso, a gente continuou jogando, merecia no mínimo um empate. Fomos muito, mas muito prejudicados pela arbitragem, não só pela expulsão, mas pelo gol validado, que foi um gol impedido, uma origem de arremesso lateral que era ao nosso favor e ele inverteu. E depois, no segundo tempo, ele mastigou a partida, procurou tirar o nosso ímpeto, mas mesmo assim, o árbitro procurou tirar o nosso ímpeto, mas mesmo assim nós continuamos firmes e merecíamos o empate. E no último lance, um pênalti muito claro em cima do Nicolas, que não foi sinalizado, mas eu fico orgulhoso pela entrega, pela nossa postura, pela nossa dedicação e principalmente por esse momento físico que a gente demonstra contra todas as equipes até agora, que a gente supera, né? A gente vem tendo um desempenho físico muito bom. Até o final do jogo a gente conseguiu pressionar o Avaí mesmo com um jogador a menos e, como eu falei, merecia um resultado melhor, né? Mas são situações que a gente tem um elenco equilibrado, tem um elenco, como eu falei, com peças que a gente pode contar, e uma situação dessa demonstrou que a força do elenco faz a diferença, como fez, que a gente poderia estar falando aqui de um resultado pelo menos de empate, ou se não positivo, pelo que a gente fez durante toda a partida. Muito bem, tá aí, portanto, né, você torcedor que curtiu esse podcast, de trazer aqui essas informações, atualizando ao torcedor do Clube de Regatas Brasil aqui, futebol nordestino. Detalhe que o CRB volta a campo na próxima terça-feira, 21h30, jogo esse válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, jogo acontecendo no estádio Rei Pelé, ou seja, e o CRB tende aí, claro, a voltar às vitórias, mas vai encarar a equipe do Náutico, né, atual líder dessa competição, ou seja, parada dificílima, onde o técnico Alan Al, justamente com todo o seu departamento técnico e médico, vai tentar trazer aí, né, isso para fazer com que esses jogadores possam atuar também, né, com alta performance, justamente nesse desgaste, nessa carga excessiva de jogos que o CRB está fazendo. Portanto, foi mais um podcast, mais uma gravação a gente trazendo aqui para você, público ouvinte que está curtindo as nossas programações esportivas.